A paz do Senhor, eu sou Maria Paiva. Nesse áudio eu queria falar sobre um homem que estava morto há 4 dias e o Senhor o ressuscitou, né? Sim, Lázaro, né? Lázaro, porque muitas vezes as pessoas, elas têm muitas dificuldades, muitos problemas, né? Por ser muitos dias, muitos meses, muito tempo, acha que não tem jeito, né? Então, bora meditar no que o Senhor fez com Lázaro, né? Está em João, vou pegar a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em João 11, nós vamos ler do 1 ao 45. Desde já eu alertei o barulho, porque essa rua aqui eu sempre falo, é muito barulhenta. E principalmente hoje, que é domingo, e você sabe o que acontece dia de domingo para as pessoas do mundo. É dia de festa, é dia de bebedeira, né? Então, aqui não é diferente não, é dia das pessoas se matar também, né? Enfim, tudo que é de ruim acontece nesse dia. Aí aqui o barulho tá mesmo, mas é o jeito, né? Vamos lá, vamos tentar. Bora ler a passagem e meditar nela. Vamos lá. Abra sua Bíblia em João 11. Nós vamos ler do 1 ao 45. Fala sobre o quê? A ressurreição de Lázaro. Lázaro era um amigo muito querido de Jesus, né? Irmão de Marta e Maria. Também eram os amigos de Jesus. Vamos ver o que foi que aconteceu com o amigo de Jesus, Lázaro? Vamos ler. Diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, né? Rabi significa Senhor, mestre. Ainda agora os judeus procuram apedrejar-te. Procuravam te apedrejar e tu queres ir para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disse, pois, o seu discípulo: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamando Dídimo aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora, sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá, né? Sei que o Senhor é poderoso. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Então disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cristo nisso.
Então disse Marta: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu. E chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, Estava aguardando Maria para conversar com ela. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Então lhe disseram: Senhor, vem e vê. Então Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, então disse: Senhor, já cheira mal, porque já está aí há 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele, Eis um grande milagre operado pelo nosso Deus. Veja, irmãos, é isso que as pessoas dizem quando ocorre algo que para elas é impossível. Não tem jeito, Não tem jeito. Para você entender melhor, vamos tirar uma reflexão desta passagem. Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus. Jesus havia viajado, Lázaro havia adoecido. Tentaram de tudo para Lázaro melhorar. Certamente buscaram recursos na medicina, mas cada dia que passava, ele ficava pior. Suas irmãs, sabendo que não havia mais nada o que fazer a não ser contar com a ajuda de Deus, e conhecendo o poder do Senhor Jesus, mandaram-lhe mensagem para que o Senhor viesse e curasse Lázaro, porque ele estava prestes a morrer. O Senhor recebeu a mensagem, mas o Senhor não foi assim que o recebeu. O Senhor ficou lá, tinha algumas coisas a resolver, e porque não era a hora. O Senhor também opera um milagre. O Senhor faz o impossível acontecer, mas é necessário reconhecer quando o tempo chegou e quando não chegou. Não era a hora, não era para ser assim, não era para o Senhor curar Lázaro, porque o milagre que o Senhor iria fazer era maior. Então o Senhor ficou lá. Depois de alguns dias o Senhor foi, e Lázaro já fazia 4 dias que estava morto. Quando Marta ouviu dizer que o Senhor Jesus havia vindo, muito triste por ele ter chegado tarde demais, ao encontrar com o Senhor, Marta argumentou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem diz: Senhor, nós mandamos chamar o Senhor quando Lázaro estava vivo, e agora que há 4 dias ele morreu, o Senhor vem. Não precisava mais, não adianta, já estás morto. Jesus disse a Marta: minha irmã vai ressuscitar. Então Marta disse: eu sei que há de ressuscitar no último dia. Jesus falava de uma ressurreição imediata.
Mas Marta entendeu como se fosse a ressurreição do último dia, quando todos serão ressuscitados e comparecerão diante do Senhor para prestar conta de si, do bem e do mal que fizeram. Mas Jesus falava de uma ressurreição imediata. Por isso ele corrigiu Marta ao dizer: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Tu crê nisso, Marta? Quando Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Jesus está falando que, ainda que uma pessoa morra, se espera nele, ele pode torná-la vida na hora que ele quiser. E quando ele disse, e todo aquele que crê em mim nunca morrerá, o Senhor não está dizendo que por você crer nele, você não irá passar pela morte física. Mas o Senhor está dizendo que você jamais passará pela morte espiritual e para o inferno, para o lago que arde com fogo e enxofre, para a perdição, significa morte. É chamada a morte eterna. Todo aquele que crê no Senhor viverá para sempre, não terá essa morte. Por isso o Senhor disse que aquele que crê nele nunca morrerá espiritualmente, porque viverá eternamente com ele. Para os que não viverão eternamente, é morte, a morte espiritual. Os que vão à perdição morrem tanto fisicamente como espiritualmente, porque estarão eternamente separados de Deus. E o que é o ser humano sem Deus? É um ser humano morto, que não tem vida, que a vida não tem sentido. Por isso é chamado de morte eterna, o destino daqueles que vão à perdição. Então Marta disse: creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, creio. Creio que como Filho de Deus o Senhor pode tudo. Embora Marta não entendesse do que o Senhor havia dito. O Senhor então mandou chamar Maria, a outra irmã de Lázaro. Maria era bem mais apegada com o Senhor, bem mais humilde do que Marta. Quando Maria soube que o Senhor estava chamando, ela correu até Jesus. E ao vê-lo, chorando, disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo antes, o Senhor teria curado Lázaro. Mas Lázaro morreu e há 4 dias o sepultamos. O Senhor então pediu para ir ao túmulo. O Senhor perguntou onde ficava. Talvez alguns dizem: por que o Senhor perguntou? O Senhor não é Deus, não sabe de tudo, sim. Mas o Senhor era homem, o Senhor tinha que viver uma vida de humano. Se como Deus, o Senhor sabe tudo, e ele viver sua vida apenas como de Deus, ele não teria vivido uma vida como humano. Não poderia dizer que ele passou pelo mesmo que nós. Jesus perguntava, mesmo sabendo onde ficava, para ter um diálogo com as pessoas. Nós mesmos, às vezes, perguntamos algo, mesmo sabendo, né? Às vezes uma pessoa sai para ir ali na rua, e quando ela chega bem ligeiro, né, que você acha que não demorou muito, você diz assim: ué, já veio? A pessoa está na sua frente e você está perguntando se ela já veio. Você sabe, você está vendo, mas você pergunta para ter um diálogo. Assim era o Senhor Jesus. Ele perguntava não porque não soubesse, mas para ter um diálogo com as pessoas. Ele sabia onde ficava o túmulo, né? Então o Senhor foi. Quando chegaram lá, havia uma enorme pedra. Muitas pessoas chorando, porque Lázaro era muito querido. Era como aquelas pessoas que morrem e a cidade inteira fica de luto. Lázaro era muito amado, muito bom. Então todos estavam chorando. Marta, Maria e tantos amigos de Lázaro. Tantos que tinham boa fama como os que não tinham, mas amavam Lázaro. Então quando o Senhor viu todos chorando, como homem, o Senhor chorou. Como homem, o Senhor se entristeceu e ele chorou, porque o Senhor também era homem, né? Então, o Senhor ordenou que tirasse a pedra. E então argumentaram: mas Senhor, há 4 dias está enterrado. Isto é, se tirar essa pedra daí, Senhor, ninguém vai suportar, né, o mau cheiro. Porque imagine que é você ir no túmulo
abrir o túmulo de uma pessoa que há 4 dias tem morrido, né? Certamente deve ser um fedor de não aguentar. Era disso que eles falavam. Então, o Senhor disse, tirem a pedra. Tá bom, já que o Senhor está mandando, é o jeito de nós aguentar o fedor, né? E quando tiraram a pedra, mesmo sem entender o que o Senhor iria fazer, o Senhor então orou ao Pai, mostrando reverência a respeito ao Pai, porque embora Ele fosse o Pai, Ele orava ao Pai para nos ensinar que deveríamos orar. Ele se curvava diante do Pai para nos ensinar que devemos nos curvar. Ele era obediente ao Pai para nos ensinar a ser obediente. Ele prestava reverência, honra, glória e louvor ao Pai para nos ensinar que esta é a maneira correta e que devemos servir a Ele. Então, quando o Senhor terminou de orar, bradou em alta voz, Lázaro, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu com vida. Um homem que estava morto, sepultado há 4 dias, que a medicina, que nenhum ser humano conseguiu curá-lo, nem mesmo em vida. O Senhor Jesus Cristo curou mesmo estando morto, como prova de que Ele pode todas as coisas. Para as pessoas não tinha mais jeito não, ia ficar lá, como Marta disse, aguardando a ressurreição do último dia. Mas para o Senhor só fica na sepultura aquele que Ele quer, porque Ele querendo, Ele pode tirar qualquer um da sepultura. Pode estar 200, 300 anos morto, mas Ele pode, porque o Deus que deu vida a um boneco de barro e encheu a terra por meio dele, pode muito bem dar vida, da carne e osso ao ser humano, porque isso Ele tem poder para fazer, né? Então o Senhor, Ele pode todas as coisas. Não tem esse negócio de não tem cura, porque ainda que esteja morto, o Senhor querendo, quando Ele faz a voz dele ecoar, mortos ressuscitam. Para a medicina, vários milagres que o Senhor operou não tinha jeito. Era tempo perdido. A mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padecia de uma enfermidade, as escrituras dizem que ela gastou tudo. E qual a solução? O que foi que aconteceu? A cada dia ela piorava mais e mais. Mas quando ela tocou no Senhor Jesus, quando ela ouviu falar de um Jesus que curava e tocou nele, ela ficou curada, para mostrar para todos que o Senhor é quem determina. O Senhor é quem dá a última palavra. É o Senhor quem decide se é o fim ou se não é. Se é morte ou se é vida. E ainda que seja morte, Ele pode devolver a vida. Porque assim como Ele esperou 4 dias para Lázaro morrer e depois foi lá e devolveu-lhe a vida, Ele pode fazer isso novamente. Porque Ele é imutável. Ele não mudou, o seu poder não mudou, e o que Ele operou no passado, até hoje Ele continua a operar. O Deus que ressuscitou a tantos mortos, hoje Ele pode fazer o mesmo, né? Então Ele pode resolver qualquer problema. Ele pode curar qualquer enfermidade, porque se Ele quiser, até morto ressuscita. Jairo era um homem rico, um homem muito religioso. Ele havia ouvido falar de Jesus, mas ele não queria saber. Ele não queria deixar a religião dele, ele não queria deixar nada para ir até Jesus. Era como que soberbo, orgulhoso. Ele ouvia a fama de Jesus, mas ele não queria saber de Jesus, não. Jairo tinha uma filha, uma menininha. Ela adoeceu. Jairo, como religioso, fez de tudo. Como homem de posse, certamente buscou recursos na medicina, mas a sua filha piorava a cada dia. Quando Jairo viu ali sua filha agonizando, prestes a dar o último suspiro, Jairo se lembrou de Jesus. Jairo se lembrou de um Jesus
que curava, que havia curado tantas pessoas. Então Jairo, pelo amor que tinha a sua filha, se dispôs do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, se dispôs da sua religião e foi até Jesus. Ele não mandou ninguém não. Ele tinha servos, mas ele não mandou servos, foi ele mesmo. Com toda humildade, ele foi até o mestre. E ao chegar, pediu ao Senhor que fosse à sua casa curar sua filha, porque ela estava prestes a morrer e não tinha nada que ele pudesse fazer. Mas pelo que ele já havia ouvido falar de Jesus, ele sabia que ele poderia curar sua filhinha. Ele não queria que a sua filhinha morresse. Por isso ele foi até Jesus, ele se dispôs de tudo. Ele deixou tudo para lá. Soberba, o orgulho, a vaidade e religião, ele não se importou. Ele foi até o Senhor. O Senhor disse a Jairo que iria até a casa dele curar a filha dele. E no momento que eles estavam caminhando, chegou um servo de Jairo e disse que já não havia mais nada que pudesse fazer pela menina, porque ela havia acabado de morrer. Imagine o desespero, imagine a tristeza de Jairo. Ele que era soberbo, ele que era orgulhoso, ele que não queria seguir Jesus, mas que havia se despojado de tudo isso por amor à sua filha, agora descobriu que tudo foi em vão. Imagina. Mas o Senhor olhou para Jairo e o Senhor disse: Jairo, confia em mim, me leva até a tua filha. Aleluia. Jairo não entendia, não sabia o que o Senhor iria fazer. Mas Jairo sabia que o Senhor era muito poderoso, o Senhor poderia fazer qualquer coisa. Quando o Senhor chegou lá, pessoas choravam a morte da menina. O Senhor pediu para ficar sozinho com ela. Pediu que eu levasse até o quarto. Ficando então só ele, os apóstolos e os pais das meninas que criam. Então o Senhor orou e disse a ela: Talita cumi, que significa levanta-te, menina. E ela se acordou. E foi uma alegria tremenda. Jairo viu ali que não foi em vão. Os passos que ele deu até o Senhor Jesus, aquilo tudo que ele havia despojado para poder ir até o Senhor, a humilhação dele para com o Senhor, não foi em vão, porque a sua filha estava de volta, viva e curada. Vale a pena tocar no Senhor. Vale a pena renunciar religião e deixar tudo para lá e tocar no Senhor. Porque o que o Senhor nos dá é muito melhor do que o que o mundo nos dá. O que o Senhor deu a Jairo foi algo muito maior que ninguém poderia dar. Que foi tanto a vida como a saúde de sua filhinha amada. E creio eu que a partir daquele dia, Jairo se tornou um seguidor, servindo ao Senhor verdadeiramente, né? E muitos são os milagres feitos pelo Senhor. O Senhor, Ele pode tudo. Ele pode mudar toda e qualquer situação. Aquilo que há tanto tempo você procurou, você buscou e não encontrou. Você bateu em todas as portas e nenhuma se abriu. Lembre-se que sempre há uma última porta a bater. E a última porta a bater será a solução. A última porta que Marta e Maria bateram foi a porta chamada Jesus. E o seu irmão, que estava há 4 dias morto, ressuscitou. A última porta que Jairo bateu para que a sua filha fosse curada foi a porta chamada Jesus. E o Senhor não a curou. O Senhor a ressuscitou e devolveu ela de volta aos braços de seu pai. A última porta que a mulher do fluxo de sangue bateu há 12 anos foi a porta chamada Jesus.
Ela padecia há 12 anos, bateu na porta da medicina, em todas, mas a única que se abriu para ela quando ela bateu foi a porta chamada Jesus, que a curou, que a deu a salvação ao dizer: vai, filha, a tua fé te salvou, tu estás curada fisicamente e espiritualmente. Aleluia. Muitas vezes nós buscamos algo tão pequeno nos pés do Senhor, e o Senhor nos dá algo gigante e tremendo, como deu aquela mulher. Ela só queria a cura física, mas o Senhor deu também a cura espiritual. O maior de todos os tesouros que o ser humano pode ganhar das mãos do Senhor é a salvação. A tristeza em sua vida por algo que não deu certo, o Senhor diz: sorria, eu estou aqui, eu posso, confia em mim. O Senhor estava entrando na cidade e lá vinha uma senhora viúva que iria sepultar o seu único filho. Ela só tinha o marido e o seu filho. Por algum tempo ela já era viúva, seu marido havia morrido. Ficou apenas seu filho para lhe fazer companhia e cuidar dela. E naquele dia ela estava indo sepultar o seu filho, porque havia acabado de morrer. Ela estava sozinha, triste e desesperada. E agora quem vai cuidar de mim? Quando o Senhor viu, quando eles iam passando e se encontraram com o Senhor conhecendo a vida daquela senhora que havia perdido o marido, que tinha aquele filho que cuidava bem dela e que ela estava perdendo, ia ficar sozinho e que ela chorava, o Senhor teve compaixão. O Senhor disse: não chore, não se tristeça, eu posso resolver. É isso que o Senhor te diz: eu posso resolver. Mas estava morto dentro do caixão. A viúva estava indo enterrar. Como que uma mãe não poderia chorar a morte de seu filho? Mas o Senhor disse: não chores mais. Tocou nele e deu vida. E devolveu o jovem aos braços de sua mãe. Então ela ficou muito feliz. Imagine a alegria de uma mãe que acabou de perder o filho e a tem de volta no mesmo momento. Como prova de que o Senhor resolve qualquer problema, cura qualquer enfermidade e dá alegria mesmo em tempos ruins, como fez na vida daquela viúva, a viúva de Naim. O segredo é tocar no Senhor, o segredo é crer no Senhor, é ter fé, porque disse ele a Marta: crês e tu verás a glória de Deus. Crê, toca no Senhor e verás se Ele não mudará a tua história, a tua vida, e te dará aquilo que a vida inteira você procurou no mundo e ninguém te deu. Abra teu coração para o Senhor. Põe teus problemas, tristeza, tudo nas mãos do Senhor. Confia nele. Entrega a tua vida a Ele e deixa que o milagre Ele operará na tua vida. Procure pelo Senhor e se prepare, porque o Senhor está voltando. E o mundo, o pecado, ele não compensa. Porque não compensa, irmão, trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Troque aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. O Paizinho está voltando. Se prepare, porque feliz é aquele que quando o Paizinho voltar, encontrar na sua casa servindo a Ele. Feliz é para o filho do Pai, quando o Pai voltar e encontrar na casa dele servindo a Ele, abrindo mão de tudo, sem se importar com nada do que falam para servir a Ele, porque este receberá o abraço e o galardão, a coroa da vida, a vida eterna das mãos do Pai, como Ele mesmo prometeu. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor está voltando. Pense nisso. Procura mais o Senhor.
Toca nele, ele mudará a sua vida, ele mudará a sua história, como mudou de Madalena, de Zaqueu, de Saulo de Tarso, da mulher do fluxo de sangue, da viúva de Naim. São tantos os milagres que é impossível terminar de contá-los, né? Mas é necessário buscar o Senhor, é necessário crer, é necessário fazer como eles fizeram, pôr o pé na estrada e ir em busca do Senhor e com fé tocar nele, para ter a vida mudada, para poder ser curado, liberto e salvos, porque eles puseram o pé na estrada, tiveram fé, tocaram no Senhor e o Senhor os curou, os libertou, os salvou e fez o grande milagre que mudou a vida deles para sempre e pode mudar a sua. Fique com esta mensagem. O Senhor tudo pode, desde que você confie, peça a Ele, Ele fará. Em nome de Jesus.